Como podemos ver, já falávamos que o Gênesis é um autêntico barulho de símbolos, que parte é uma recordação do paraíso perdido Atlante, esquecido ou mal interpretado. Na Bíblia se faz referência a essas duas árvores, mas de uma maneira emaranhada com outros conceitos e tão enigmática que sua interpretação, com o correr do tempo, sofreu uma evidente deterioração. Além do mais, devemos resumir que a utilização dos saberes alquímicos que um dia foram ensinados nas escolas de Thoth se viu o uso nas tábuas esmeraldas e nas mesas de poder confeccionada com esse saber para fins meramente egoístas, inclusive como armas poderosíssimas de magia negra. Assim, e com a atenção que lhes é adiantado, se diz que o espelho de Salomão não era nada mais do que uma dessas mesas alquímicas esmeraldas levadas por Moisés desde o Egito às terras de Israel, mas utilizada depois como instrumento para o domínio e a barbárie. A maior glória de Enlil-Javé, esse é o projeto do povo eleito. Como as desigualdades sociais se acumulavam, fruto do trabalho arconte, se deu em Atlântida a mesma desgraça que se dava nas terras Anunnaki, a escravidão. Agora, os cidadãos de Atlântida exibiam uma ostentação de poder através do número de escravos a seu serviço. Tal indecência moral fez com que a Federação de Alcione, inclusive a Confederação dos Planos Ascendidos, acendessem todas as luzes de alarme. Aqui se pode fazer a diferença entre os deuses Elohim, filhos paradisíacos, grandes arcanjos ou como se deseja nominar. Se manejava uma profecia que alguns deles haviam vislumbrado já há 25 milhões de anos atrás, a de que haveria um planeta onde uma grande batalha final entre a luz e a escuridão seria travada. Um planeta onde essa luta traria grande dor e sofrimento, onde o mal chegaria a cotas nunca vistas antes, bizarras e retorcidas, que representariam um esforço descomunal para os guerreiros da luz. E muitos grandes mestres, inclusive, cairiam derrotados nessas energias de densidade, mas que finalmente a luz prevaleceria e seria a espoleta final para a libertação de outros mundos neste universo local. Todo esse processo de degeneração moral e espiritual atlante foi um processo lento e paulatino durante muitos milhares de anos. O rei Enki, Poseidon, defendeu sempre o sacerdócio no conselho, o que levou a elite atlante contra o próprio rei. Este, quando se deu conta que a sorte já estava lançada, decidiu abdicar do trono para não ser objeto de tensão social, fazendo desta maneira com que sua figura e memória fossem respeitados para sempre como pai fundador da Atlântida. O destino de Enki é um mistério, mas o mais provável é que tenha regressado para suas terras Anunnakis do Egito, naqueles tempos ainda pouco povoado. Vendo-se assim livres, as elites apoiaram reis afins a seus interesses. As primeiras decisões não tardariam a chegar e a remodelação dos órgãos de governo, excluindo deles a facção de sacerdotes que não lhes interessava. Parte desses, que eram de descendência de raças arianas da Groenlândia, que haviam emigrado, como vimos em outros capítulos, para Atlântida, tomaram consciência de que os melhores tempos no continente haviam chegado ao seu fim e decidiram voltar para sua terra natal, no norte, para ensinar aos seus toda a glória do melhor saber atlante.
Esse grupo de sacerdotes arianos de estatura normal, junto com outros gigantes arianos das raças atlantes e lemurianas primitivas, emigraram para as terras que se denominam nas lendas nórdicas como Thule, que não seria outra senão a Groenlândia, que nessas épocas sua parte norte já se encontrava bastante afetada pela glaciação. E essa raça de grandes mestres seria a origem dos grandes mestres druidas das lendas europeias. Como veremos mais adiante, o processo de glaciação provocou uma série de migrações, sobretudo em direção à Eurásia. Mas, regressando à questão dos mestres de luz da Atlântida, que liam os signos e as posições dos astros, mas também em contato com entidades paradisíacas dos planos ascendidos, todos eles tinham claro que o começo do novo ano galáctico marcaria um período de 25.800 anos, onde a escuridão acamparia neste planeta sagrado. Isso, unido ao fato de que o contingente de almas maldequianas de baixa vibração que estavam encarnando neste planeta estavam dando forma a uma sociedade de péssimas atitudes. Assim que o panorama desolador para os mestres terrestres. Face a essa situação desesperada, houve um chamado entre as mais puras e altíssimas consciências Elohim, apresentando-se assim 1000 presenças do Deus Eu Sou, com o objetivo de salvar a raça humana terrestre do jugo arconte e reptiliano. Creio que temos comentado em capítulos anteriores que uma alma, na hora de encarnar, deve fractalizar-se devido a que nossos corpos 3D não suportariam um tamanho nível vibratório. A parte de que as almas não possuem sexo e são, portanto, andrógenas. Assim, uma alma pode fractalizar-se de 12 a 144 fractais de alma, e esse mesmo é o processo que seguiu essas 1000 presenças Elohim, fractando-se em sua totalidade, cada uma em 144 fractais, dando um resultado dos famosos 144.000 do livro do Apocalipse. Este realmente é a origem genuína dos 144.000 que, segundo a Bíblia, obedecem à vontade divina. Essas presenças do Deus Eu Sou fractalizadas encarnaram em Atlântida e seriam os puros entre os puros, os incorruptíveis, as sábias eminências que não se contaminariam com a mesquinharia arconte e seriam um estandarte que salvaria a semente da humanidade e sua conexão com o planeta e a fonte primordial. No ano de 23.844 a.C., é a data que marcava o novo ciclo galáctico. Um ciclo que começaria de maneira drástica, sendo um aviso dos tempos que estariam por vir. Em Atlântida, se estava dando uns momentos realmente conturbados, onde as lutas entre os clãs pelo poder estava dando passo já à violência direta e a conflitos armados de caráter bélico e dentro de alguns reinos, inclusive entre reinos. Além do mais, a indecente escravidão que comentávamos anteriormente, havia algo que as elites desejavam, que era a alta tecnologia. Para tanto, os Anunnakis ofereceram apoio tecnológico, inclusive no desenvolvimento de experimentos genéticos, dando lugar a novas raças humanas escravas, para servir as novas elites atlantes. Não se sabe muito bem as características físicas dessas raças, mas as poucas informações que existem a respeito é que foram várias e de caráter muito regressivo, como não podia ser de outra forma por cortesia da ciência Anunnaki. Estes ampliavam sua influência nos territórios da Federação, tentando assim baixar o peso da influência siriana e pleiadiana na sociedade atlante.
Há ainda que se mencionar que alguns experimentos genéticos foram realmente bizarros e repugnantes, chegando inclusive a mesclar homens e animais apenas para a pura diversão das elites. E isto para a Federação foi a gota d'água, emitindo o Alto Conselho um edito pelo qual se colocava o manifesto que as autoridades atlantes haviam infringido as linhas vermelhas marcadas em seu momento desde Alcione. Não apenas haviam tido assistência de alta tecnologia, mas também haviam realizado experimentos genéticos, alguns realmente desprezíveis. Portanto, a Federação se sentia desvinculada do dever de dar suporte a este projeto terrestre. Se aprovou a decisão de uma investida armada contra os Anunnakis e todas as suas colônias no Sistema Solar, e, sobretudo, o seu centro neural, estabelecido no planeta Terra. Então entraram em guerra. Agora, logicamente, pode-se perguntar como foi essa guerra? E que temos que dizer sinceramente, não sabemos, e temos poucos indícios que nos permitem sugerir uma hipótese de como teria sido esse conflito. O que se pode dizer é que ao redor de 25 mil anos, há informações muito superficiais de que nesta guerra, tristemente, a Federação foi derrotada. Pode-se deduzir que os Anunnakis já estavam há muitos milhares de anos no Sistema Solar e conheciam muito bem o território. Usaram também a Lua como escudo e barreira defensiva, uma vez que a Lua é um satélite artificial e é bem mais antiga que a Terra. É oca e basicamente o mais acertado que se pode dizer sobre ela é que ela nem deveria estar ali. Mas voltaremos a falar nela no devido momento em capítulos posteriores. Podemos tomar por base os acontecimentos narrados nas mitologias espalhadas pelo mundo, que fala de tempos onde uma estirpe de jovens deuses entrou em guerra contra raças veteranas de divindades, impondo-se finalmente sobre esses velhos deuses. Um exemplo podemos encontrar em poemas épicos sumérios, ou mesmo na mitologia grega, onde vemos a vitória dos jovens deuses encabeçados por Zeus sobre seu pai Cronos e a estirpe dos titãs. Além do mais, como diz o ditado, como é em cima, é abaixo. Nas terras atlantes, os conflitos eram a norma. Se deram lutas entre cidades rivais com armas de destruição massiva, afetando as energias telúricas, pelo qual canalizavam a energia do universo em suas poderosas pirâmides. Essas pirâmides e obeliscos de quartzo, que antes acumulavam e distribuíam energia por todo o planeta, passaram a ser utilizados como arma de plasma para destruir seus inimigos. Essas energias telúricas e do cosmos proveniente da fonte não são energias inertes, mas sim dotadas de consciência. E ao se dar conta dessa utilização imoral que foi feito não para curar, não para proteger, não para construir, mas sim para destruir, essas energias se protegeram a si mesmas, fundindo-se com a Terra e gerando grandes cataclismas. Parece que a Atlântida tinha uma forma curva, como um bumerangue, que cruzava o Atlântico de lado a lado, desde as costas africanas de Cabo Verde, as Ilhas Canárias e Madeira, e no outro extremo, nas cercanias do que hoje é a Flórida, nos Estados Unidos. E esta é a zona onde fontes canalizadas apontam a que grandes pirâmides, onde a energia delas era mal utilizada a tal ponto que provocou o afundamento dessas terras continentais, gerando perturbações eletromagnéticas de todo tipo, e que hoje conhecemos como o famoso Triângulo das Bermudas. Esse afundamento de Atlântida e a descompensação de toda a rede de estabilidade terrestre gerou também o afundamento de outras terras
como o norte da Lemúria, que naquela época já estavam abandonadas. Esse foi o primeiro grande aviso da Mãe Terra à civilização Atlante, que naquela época surtiu um efeito de curto prazo, onde as sociedades tentaram resgatar a paz. Mas o germe escuro da escravidão e do poder, a magia negra e a ciência genética mal utilizada e demais densidades do espírito já estavam fortemente enraizadas. Começaram-se cataclismas, guerras, violências e desgraças. Um ciclo de 25.800 anos de escuridão. Um ano galáctico que nos faria cair em uma densidade inimaginável, acabando no fim dos milênios a gerar o que hoje é a Matrix planetária. Deixamos o capítulo anterior em uma fase onde o planeta entrava em um novo ano galáctico, há aproximados 23.400 anos antes de Cristo. E a encarnação em Atlântida das presenças do Deus Eu Sou, fractalizadas em 144 mil almas para o auxílio da raça humana. Também havíamos tratado do governo de Enki, encarnado como Netuno Poseidon, em torno do ano de 27.000 a.C., perante a comoção social provocada pelos mestres escuros das escolas de conhecimento Atlante. Esses últimos, dissidentes das escolas de mistérios de Thoth da hierarquia Melquisedeque. Vemos durante a saga como se fatia na história a herança de Enki e suas facções instrutoras, onde inclusive podemos seguir suas pistas até meados do século XIII de nossa era. Mas agora vamos mudar o rumo desta saga e por um capítulo adentrarmos merecidamente no território da Índia, que possui enormes enigmas e gloriosas histórias enterrada em meio a muitos mitos. Recordávamos como Enki, Poseidon, abandonava o projeto Atlante no final de sua época dourada, que teria sido de 32 a 27 mil anos antes de Cristo. E é curioso como mais uma vez nessa saga seus eventos se vão acomodando de maneira natural em cotas temporais. Nos livros sagrados do hinduísmo, algumas obras com mais de 2.000 anos falam que na Índia se deu o chamado Império de Rama, uma civilização cujo começo estaria datado em torno de 26.000 anos atrás e que finalizaria destruída por guerras nos tempos do último Kali Yuga, sobrando posteriormente não mais que vestígios dessa civilização, que não seria nem a sombra de seu antigo esplendor. Neste capítulo postulamos como claramente Enki reencarnaria e faria muitas vezes mais para instruir e defender da voracidade Anunnaki as pessoas deste lado do mundo. Alguns apontam como a Trimurti de Brahma, Vishnu e Shiva, que não seriam outra coisa que o deus sumério Anunnaki Anu, Enki, o benévolo, e Enlil, o destruidor da humanidade. Mas isto é fácil. Todavia, se perguntamos a um indiano se Shiva é um deus destruidor, ele nos diria seguramente que somos uns ignorantes e que não sabemos do que estamos falando. Vemos como o tempo, as mitologias, devido ao passar dos anos, têm sofrido deterioração e manipulação de seus significados originais. É possível deduzir que a mesma entidade avatar são representadas muitas vezes por divindades distintas, quando no fundo parecem nada mais do que diferentes facetas do mesmo ser. Temos o caso dos deuses instrutores sumérios Enki e Oannes, Poseidon e Prometeu. Este último que rouba o fogo dos deuses para ajudar a humanidade
comumente vemos representadas diversas deidades relacionadas às águas, que não seriam mais do que Enki e sua facção no auxílio à humanidade em diferentes etapas deste planeta. Portanto, Shiva, o que destrói as coisas que não servem, mas também a face guerreira de Vishnu, como o terrível Rudra, também são deuses cósmicos por excelência. Vishnu é o criador de vida, da sabedoria, do controle do corpo e da mente, do conhecimento. Um detalhe importante é que as escrituras dizem claramente que Vishnu teve 9 avatares, 9 reencarnações na Terra, uma delas como Rama, o grande monarca hindu e sua idade dourada. Esse é um detalhe que concorda com os 9 senhores da tumba de Pakal, que não é senão a tumba de uma das reencarnações de Enki. Na mitologia hindu, se encontram descritas as lutas entre os Devas e os Asuras. Os Devas, descritos como humanoides de 3,5 metros de altura, que na opinião do autor original desta saga, não seria mais do que a união entre os povos Lêmures e Atlantes, que formavam uma pequena civilização que conviveu com o humano terrestre. E há ainda que se destacar a influência do deus Momo, que teria sido crucial na vitória dos Devas sobre os Asuras, que representariam os humanos lutando lado a lado com os Devas contra a subjugação Anunnaki. Os Asuras, que podemos relacionar aos Anunnakis, eram justamente descritos como demônios antropomórficos, detalhadamente relatados nos antiguíssimos livros hindus. No Ocidente, não temos nem ideia da quantidade de livros que possui a mitologia hindu. São muitos livros de milhares de páginas, na qual necessitariam vidas inteiras para extrair algum conhecimento profundo dessas inscrições em sânscrito. Inclusive, há definições detalhadas de conflitos bélicos com deflagrações atômicas, relatadas como poesia ou que, no entendimento da literatura atual, se chama de romance. Na Índia, se deu uma civilização incrível, com seu esplendor máximo sob o reinado de Rama, uma das reencarnações de Vishnu, que não é outro senão Enki, Poseidon. Essa civilização era possuidora de alta tecnologia, entre elas as famosas naves Vimanas. A definição de Vimana, que se dá na mitologia hindu, é bastante clara e diz o seguinte: aquele que pode ir por sua própria força sobre a terra, a água e o ar. A literatura hindu diferencia que havia 4 tipos principais de Vimana. Os Rukman Vimana, que eram de forma cônica, igual a cápsulas espaciais que conhecemos hoje. Os Sundara Vimana, em forma de foguete, com vários pisos de altura. Os Shakuna Vimana, que possuíam forma discoidal bicôncava. E as naves mães, que podiam suportar vários aparatos internamente. E há ainda centenas delas descritas na mitologia hindu, inclusive desenhos gravados em pedra de milhares de anos, onde ainda constam dados de suas construções, feitas em ferro e cobre, que poderiam cobrir longas distâncias, impulsionadas por seus motores a mercúrio. As obras ainda citam que as Vimanas podiam se movimentar na velocidade do vento e emitiam sons melodiosos. Império Maia pré-diluviano.
No capítulo anterior, abordamos as mais que possíveis encarnações de Enki Poseidon no território da Índia, no chamado Império de Rama, algumas centenas de anos depois de sua encarnação como rei Atlante, em torno de 26 mil anos antes de Cristo. E seguindo suas pistas, nos deparamos com outra de suas encarnações, que não é outro senão o conhecido por nós através da mitologia maia como deus Quetzalcoatl. Vale dizer que as datações oficiais não são exatamente guias para encontrarmos a verdade, e alguns arqueólogos e investigadores de campo falam de tempos milenares impossíveis para a história oficial. Quero que venham comigo numa viagem pelo tempo a um dos momentos mais gloriosos que houveram na humanidade e que está aí expressado em pedra, esperando que chegue o momento de revelar-se ao mundo. Recordemos então quando gozamos de uma idade de ouro, desta vez em território americano, que foi o grande Império Maia. Medita e recorda que tu também já habitou essas terras. Temos que começar dizendo que a maioria das culturas mesoamericanas, mesmo com seus distintos apelidos, tiveram como origem o Império Maia pré-diluviano e as civilizações satélites deste império. Tanto que veremos que estas civilizações se parecem muito em seu panteão de deuses, tanto na mitologia quanto nos costumes. No decorrer dos milênios, a verdade histórica dessas civilizações, que foram afetadas por cataclismos, guerras, e a cultura que acabaram herdando foi uma herança difusa de apenas uma parte do saber que foi o grande Império Maia pré-diluviano. Vamos juntos então a uns 14 mil anos antes, à Península de Yucatán, sede da grande civilização maia, uma sociedade que estava em pleno esplendor, vizinha, naqueles tempos, da última idade de Atlântida, com a qual mantinha um comércio de forma regular. Todavia, a cultura maia mostrava uma outra face, uma que recordava a época dourada de Atlântida de muitos milênios atrás. Uma civilização que primava pelo conhecimento, tanto do físico quanto do espiritual, uma profunda integração com a natureza, buscando o autoconhecimento e o amor próprio para assim poder amar a Mãe Terra que os acolhe. Uma sociedade que herdou boa parte do saber espiritual dos mestres lemurianos, sobreviventes da última grande catástrofe que terminaria com o que restara de seu antigo continente. As fontes são incapazes de estabelecer uma data para estes eventos, mas, na opinião do autor original desta saga, estas enormes erupções e atividades vulcânicas se deram em torno de 17 mil anos antes de Cristo. 1000 anos antes disso, os sacerdotes lemurianos já sabiam o que iria acontecer e uma parte deles decidiu ficar até o final, entoando mantras nos templos, e alguns poucos buscaram refúgio no continente americano. Se desenvolveram assim também entre os maias artes de todo tipo, destacando um rico artesanato. Por fim, toltecas não significa outra coisa senão artesãos. A um pequeno grupo de altos sacerdotes foi revelado que um novo avatar reencarnaria entre eles e que realizassem todos os preparativos em segredo. Enki, Poseidon, viria para dar um impulso merecido e definitivo para essa grande civilização.
reencarnou nascendo em Toyang, como primogênito da família real. Sua intenção, como vemos, se repete uma e outra vez mais, reencarnando e reinando nas civilizações de ponta por todo o planeta. Na sua cidade natal, Toyang, é a mesma Atlã das lendas, também conhecida como Tlana Iotã. Todos são distintas derivações que fazem referências ao mesmo lugar. Foi ali preparado desde a infância por esse sacerdócio seleto para convertê-lo em um rei avatar que marcaria um profundo avanço espiritual e cultural, o qual deixaria sua marca por milênios. Com a morte do seu pai, foi levado para a capital para acelerar sua aprendizagem, enquanto sua mãe assumia a governança, até que poucos anos depois foi coroado rei. Mas para seu irmão pequeno, foi a gota d'água da divisão, que este irmão o invejou desde sempre. Esse promoveria revoltas e desestabilizações contínuas durante o Império, até que muitos anos depois, amparado por uma parte importante da sociedade das elites, se veria forçado a abdicar em favor de seu irmão caçula, em troca da promessa que não houvera derramamento de sangue. Como vemos, parece que estamos condenados neste planeta a repetir os feitos, como vimos entre as guerras eternas dos irmãos Enki e Enlil. Enki Poseidon abdicou em torno de 27.000 anos antes de Cristo, e mais uma vez, para evitar mortes e guerras em um gesto de infinito amor e generosidade, não lhe restou outra saída senão a de renunciar seu trono maia. Se exilou em Palenque, na última etapa de sua vida, fundando autênticas escolas de mistério e sabedoria, na ascensão espiritual, e enterrado finalmente no que hoje chamamos de tumba de Pacal. Esse saber foi esculpido em pedra e salvaguardado no transcorrer do tempo e das usurpações em forma de hieróglifos. E aí está custeado por hierarquias espirituais como missão de desenvolver esse saber quando a humanidade volte a caminhar pelo caminho da verdade e da retidão do espírito. Isso foi ao redor de uma data que, para a opinião de alguns estudiosos, é em torno de 10.000 anos antes de Cristo, uma data fundamental na história terrestre, na época de conflitos entre Anunnakis e a maioria das civilizações de ponta a nível mundiais naquela época. Um autêntico plano de limpeza ética antes do dilúvio, evento do qual os Anunnakis eram amplamente conscientes, mas em concreto, essas revoltas provocadas por Enlil, encarnado como príncipe caçula maia, e parte das elites contaminadas pela infiltração das energias arcontes, da mesma forma que vimos suceder em Atlântida. Portanto, a postura do autor original desta saga é que não houve conflito armado direto entre guerras maias, mas sim um segmento de infiltração constante da energia arconte com a intenção de destruir a alta espiritualidade da civilização maia, usurpá-la e deformá-la na tentativa de apagar seu legado. Se tem especulado várias coisas a respeito do Império Maia e dos Anunnakis nos últimos anos por parte dos investigadores. Se fala do paralelismo entre a figura de Enlil, que seria o irmão caçula da linhagem real, sedento de sacrifícios humanos, em oposição a seu irmão Enki, nestas épocas encarnados como Quetzalcoatl.
Inclusive, alguns especulam que Quetzalcoatl foi expulso por um tipo de guerra local aos leais de seu irmão opositor. Também é dito por alguns que o Império Maia formava parte do grande Império Atlante junto com a Groenlândia. A postura do autor original desta saga a respeito deste tema e respeitando as demais opiniões é uma posição intermediária. O autor diz que tanto a Groenlândia como o Império Maia teriam grande relação com o Império Atlante, sobretudo comercial, mas sustenta que eram civilizações independentes, sobretudo devido às enormes diferenças culturais entre uma e outra. Groenlândia foi a origem do druidismo e a fonte da cultura celta-europeia. A Atlântida era uma mescla de cultura proto-helênica, o que poderíamos denominar como os gregos e os egípcios, e a grande utilização de obeliscos e pirâmides que os próprios egípcios herdaram dos atlantes. A cultura maia nada tem a ver claramente com essas outras duas culturas. Essas diferenças tão marcantes não se teria dado em todos esses territórios se eles fossem unificados abaixo de um único império. Na postura do autor original, isto é definitivo, para pôr um ponto final nesta controvérsia. Nos encontramos, então, na mesma polêmica que temos com a civilização egípcia e as datações oficiais, independente do que diz a paleontologia. Acreditamos que a civilização egípcia é muito mais antiga, diferente do que é reconhecido oficialmente. Esta vertente está ganhando força e, ao longo do tempo, a verdade aparecerá. Não temos dúvida disso. E é essa mesma condição podemos trazer a todas as terras americanas. Poucos ainda são, ou da ciência oficial, que defendem a teoria de que a cultura maia pré-diluviana dominou as Américas em tempos antigos. Mas estão aí e já começam a trabalhar neste tema. Vemos como temos retomado com força como os exemplos dos estudos sobre a Cova de los Tayos. Inclusive saiu na TV equatoriana em 2013 que se haviam descoberto pirâmides em plena selva, sugerindo a existência de uma civilização esplendorosa, hoje soterrada pela selva, apenas aguardando que as descubramos. Com a curiosidade e o conhecimento que já carregamos na nossa bagagem com todos os capítulos dessa saga que já vimos, há de se reiterar que na mitologia maia, Quetzalcoatl aparece como o criador da quinta raça. Se falam de raça de uma maneira alegórica e pouco esclarecedora. Mas o que claramente se pode extrair é a numeração. E para os maias, nós somos esta quinta raça e Quetzalcoatl, seu criador. Pois vamos começar a contar um pouco melhor essa história. Começamos fazendo uma recapitulação de todos os capítulos dessa saga vistos até agora. Comecemos pela raça hiperbólica primogênita. Uma raça semitérica, alguns milhões de anos atrás. A segunda raça seria o projeto de Sírius e Aldebaran em torno de 2 milhões de anos atrás e a raça ariana gigante da Lemúria. A terceira raça foi a ariana gigante pleiadiana de Atlântida, projeto de aproximadamente 800 mil anos atrás. A quarta raça foi a humana primordial terrestre,
os esplêndidos elfos em torno de 300 mil anos atrás, dependendo das fontes. E depois, meus amigos, viríamos nós, a quinta raça, por modificação dos geneticistas Anunnaki, com Enki na liderança, em torno de 200 mil anos, talvez um pouco mais. Não raro aparecem pessoas com lembranças dessas vidas, começando a decodificar as mensagens esculpidas em pedra. Esse é o caso de uma pesquisadora mexicana e seu saber procedente de reencarnações anteriores como sacerdote maia. Apesar dessa saga não estar em todo de acordo com ela, como ocorre com as informações de qualquer outro contatado mediúnico, também é certo que se encaixa perfeitamente, em muitos aspectos, com a civilização maia pré-diluviana que aqui é defendida. Ao recordar de sua vida como sacerdotisa, parte do significado consegue traduzir as mensagens ocultas dos hieroglifos. Por exemplo, ela sinaliza a origem maia dos índios Hopi norte-americanos, indicando o que já outros têm apontado durante anos, fazendo uma associação entre os símbolos Hopi e a simbologia de, por exemplo, templos maias de Palenque. Os Hopi falam que eles emigraram de sua amada Terra Vermelha, onde residiram um dia com o seu Deus instrutor. Há que salientar que os edifícios de Palenque estavam pintados de vermelho. Também se sinaliza a reencarnação como avatar de Enki, Triton e Poseidon, indicado, por exemplo, no mural do Palácio de Quetzalcoatl, hoje localizado no Pátio de los Pumas, em Teotihuacán, no México, mostrando o Rei dos Mares, o Rei Anfíbio Atlante Triton, tocando sua singular trombeta, mostrando que, como avatar, reinou anteriormente em terras atlantes. Também se faz referência à utilização do tridente na estrutura dos hieróglifos maias, que sempre acompanham a Quetzalcoatl, e que já sabemos ser um símbolo de Enki e Poseidon. Fazem referência também aos 9 senhores da noite de Sutumba, que tem relação aos 9 avatares de Enki e Poseidon, os mesmos que vimos nos 9 de Vishnu na cultura hindu. Também é clara a controvérsia entre os diferentes nomes que se têm denominado ao longo dos milênios pelas distintas civilizações mesoamericanas. Já em seu momento, o estudioso Alberto Cruz, que encabeçou em 1950 os trabalhos para a reabertura da tumba, apontam para que o mais acertado seria chamá-lo de Senhor do Infinito. Como dizíamos anteriormente, a verdade no final resplandecerá. Lenta, porém, inexoravelmente acabará chegando e tudo aponta para que o tempo desta verdade já começou.